combinado, vocês... eu também, Luiz Fernando aí também vai avisar, né? Vocês podem utilizar qualquer recurso de apresentação, tá? PowerPoint, imagens, né? Então, tem aí o link aí da apresentação, o grupo, quando estiver apresentando, pode ficar à vontade. Então, está gravando a partir desse instante, segundo a autorização de todos, né? E aí, qualquer dúvida que tiverem, fiquem à vontade. Luiz, fica aí com a sala, fica à vontade. Qualquer dúvida, eu estou aqui online, tá bom? Tranquilo. Gente, O primeiro grupo desculpa, se só... encontra... Um abraço a todos aí, boa sorte. Até mais, Adevilton. Tá. O primeiro grupo se encontra presente aqui, no momento já? Sim, o segundo grupo está presente. Vocês vão precisar de compartilhar alguma coisa? Temos um PowerPoint para compartilhar, ele está em PDF, na verdade, se for possível. Pode iniciar, se quiser. Ah, Tá liberado já. Começaríamos pelo segundo grupo, então? O segundo grupo... peraí. É porque, desculpa, eu entendi a pergunta, segundo grupo. Não, foi... Desculpa. Não. O primeiro grupo não está presente ainda? Calma, deixa eu abrir o chat, talvez estão... Eles estão. Foi o que deu problema no usuário, no login. É a Laís, não é? Que tinha falado aquela hora? Isso. Na verdade, a gente já está presente. Vocês vão precisar de utilizar algum PDF, algum PowerPoint, alguma coisa assim? Sim, a gente vai usar o PDF dos slides. Não, quer dizer, o PowerPoint. Vocês conseguem compartilhar conosco? Sim, só um minuto. Ok. Opa, aparecendo já. A gente pode começar? Pode sim. Ok. Olá, meu nome é Fernanda Graciele Gonçalves Gente. Meu nome é Fernanda Lucas. Nós estudamos no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e fazemos parte do Clube de Ciências e Cientistas do Jardim. E hoje viemos apresentar o nosso projeto que é Extrato Vegetal, uma alternativa aos agroquímicos no cultivo da banana, fase 2. E a nossa orientadora é a Dionéia Chauri. A banana é uma fruta mundialmente conhecida e consumida, tanto que sua produção anual alcança milhões de toneladas. Porém, existe uma doença chamada antracnose, que é causada pelo fungo Coleoptera mussae, que causa grandes danos na produção da banana, principalmente no seu pós-colheita. Então, os agricultores utilizam os agroquímicos para inibir o fungo causador da antracnose na banana. Porém, os agroquímicos fazem muito mal à saúde da população e ao meio ambiente. Então, o objetivo do nosso projeto é buscar um extrato vegetal que possa controlar ou inibir o desenvolvimento da antracnose na banana. Aqui nós temos a foto da banana contaminada pela antracnose, que quando atingida em altas temperaturas causam essas manchas escuras parecidas com podridões. Para a segunda fase do nosso projeto, usamos os extratos de moringa, murta, boldo, dinheirino e boldo. Para a primeira parte, primeiramente, todos os extratos foram preparados nas concentrações 5, 10, 15 e 20 gramas. Após prepararmos os extratos, colocamos dentro de almofariz com um pouco de água e amassamos até ficar igual à segunda imagem. Em seguida, registramos os frascos e, com o auxílio de um funil, transferimos o extrato de um frasco para o outro. Em seguida, levamos em um local sem luz por 7 dias. Na semana seguinte, nós vamos fazer meio bebeado. Então, preparamos as batatas dentro de uma panela, acrescentamos água e levamos para cozinhar.
Enquanto a batata cozinhava, nós fizemos as bonecas, que são tampas de TNT feitas para os NMEs, e medimos o agar e a dextrose. Com a batata pronta, nós misturamos ela com o agar e com a dextrose, fazendo meio BDA. Então, nós despejamos dentro de uma proveta 180 ml de meio BDA e 20 ml de extrato para cada NME. Registramos os NMEs com seu tratamento de repetição e despejamos o líquido dos extratos e do BDA. Tapamos com as bonecas e levamos para a autoclave. Enquanto os NMEs autoclavavam, nós embalamos as placas que seriam utilizadas no meio de cultura e levamos para autoclavar junto com os NMEs. Com as placas prontas, nós empilhamos elas em volta do fogo e registramos em cada uma delas o tratamento e sua repetição. Então, quando os NMEs estavam autoclavados, nós despejamos o líquido em cada placa. Esperamos endurecer e, quando endureceu, nós começamos a inocular o fungo. Com a ajuda de um incisor, nós transferimos o fungo para o centro de cada placa. Finalizando o meio de cultura, nós embalamos as placas com plástico filme e empilhamos elas na BOD, de uma forma que todas elas possam pegar luz. A BOD é um local de armazenamento parecido com uma geladeira. Ela tem uma luz dentro que fica 12 horas acesa e 12 horas apagada, e tem uma temperatura de 25 graus Celsius. Após 2 dias, começamos a medir o fungo de 48 e 48 horas. As placas eram registradas com 2 linhas ortogonais, chamadas de lado A e lado B, que são medidas com auxílio de um parquímetro, anotadas em tabelas que são passadas para o diário de bordo. Os resultados que apresentaram maior inibição no crescimento do fungo foram todas as concentrações de boldo Chile, dinheirinho 15 e 20 gramas, e a menor concentração de boldo. Aqui nós temos a nossa tabela com todos os extratos, concentrações utilizadas e seus resultados. Os resultados marcados com a letra A foram os melhores resultados, que conseguiram controlar o crescimento do fungo. Os marcados com a letra B não apresentaram resultados significantes, e os marcados com a letra C apresentaram resultados inversos do esperado, ou seja, ao invés de controlar o crescimento do fungo, ajudou ele a crescer. Aqui nós temos algumas fotos de algumas placas após todos os testes. Na primeira foto temos o extrato de morta 20 gramas e podemos ver que ele teve praticamente o mesmo resultado que o controle. Na segunda foto temos o extrato de boldo Chile 10 gramas e podemos ver que ele conseguiu controlar o crescimento do fungo, isso quer dizer que ele foi um bom extrato. Na terceira foto temos o extrato de dinheirinho 15 gramas e podemos ver que ele também conseguiu controlar o crescimento do fungo. E na última foto temos o extrato de moringa 10 gramas, que conseguiu ser maior que o controle e maior que todas as placas que apareceram. Aqui nós temos todas as placas de murta e podemos ver que todas elas ou tiveram o mesmo tamanho que o controle ou foram até maiores. Aqui nós temos todas as placas de boldo Chile e todas elas conseguiram controlar o crescimento do fungo, isso quer dizer que ele foi um ótimo extrato. Conclui-se que os resultados que apresentaram maior inibição no crescimento do fungo foram todas as concentrações de boldo Chile, dinheirinho 15 e 20 gramas e a menor concentração de boldo. Obrigada pela atenção. Agora a gente vai mostrar para vocês o nosso diário de bordo e uma placa com o fungo. Aqui nós temos a placa com o fungo coletor tritimossário. Esse líquido aqui em volta é o meio BDA com os extratos, e ele ficou desse tamanho. Nós também temos o nosso diário de bordo, onde tem todas as anotações de trabalho. O diário de bordo foi feito depois de cada dia no clube. Viemos aqui, anotamos tudo o que fizemos e colamos as fotos. A amostra dos extratos, o preparo deles, o preparo do meio BDA, o processo do meio BDA, a inoculação do fungo e os resultados. Bom, esse é o nosso projeto. Obrigada pela atenção. Alguma dúvida? Nossa, achei muito interessante o projeto. Vou dar a voz agora para os avaliadores. E é isso. Quem quer começar? Eu posso. Não, tá. Pode começar. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Bom dia a todos da sala. Bom dia aos avaliadores, ao monitor. Eu sou a Paula, eu estou como avaliadora neste momento. Eu sou bióloga, formada pela UFO. Nesse momento eu faço doutorado. Bom, eu queria parabenizar vocês. O trabalho de vocês ficou excelente. Gostei muito, achei muito interessante. Eu anotei algumas duvidazinhas aqui para a gente conversar sobre. Primeiro, todo o trabalho foi desenvolvido no colégio de vocês? Tem um laboratório de ciências que vocês
utilizam para o desenvolvimento desse projeto? Como é que é? Aqui na escola tem um laboratório onde a gente faz todos os testes mais adequadamente para não contaminar o fungo. Certo, então, tipo, toda a estrutura, autoclave, toda placa de Petri, tudo isso que vocês utilizaram é da escola, tá? E nesse ambiente aí, nesse laboratório. Sim. Bacana, hein? Não é toda escola que tem essa estrutura toda, não, para desenvolver um projeto. Tem outras perguntinhas aqui. Eu vi que vocês utilizaram esse meio BDA, que é de batata, né? Agar dextrose. Da onde que surgiu a ideia de fazer esse meio com esses componentes? Por que a batata? Por que o agar? Por que a dextrose? Isso é um método científico criado para extratos sobre fungo. Então, a gente usou. Ah, sim, tá lá na literatura, então, né? Bacana. Outra pergunta. Por que vocês selecionaram essas plantas aí? O boldo, da onde que veio essa seleção dessas plantas? Existem tantas outras, né? Vocês selecionaram algumas aí para avaliar, para estudar? Por que elas? A gente pesquisou um pouco sobre essas plantas e a gente viu que elas eram bastante utilizadas para fazer chá. E esses itens, daí a gente decidiu tentar testar no fungo da banana para ver se controlava. Ah, sim. Muito bom. E por último, como que foi feito esse cultivo desse fungo? Vocês tiraram ele diretamente ali da banana contaminada e passou para a placa? Ou cultivou antes numa placa? Como é que foi feito esse cultivo do fungo? Eu não entendi a pergunta, você pode repetir? Vocês prepararam os meios lá, colocaram na placa Petri e no final vocês adicionaram um fungo lá, né? Para poder dar o controle do crescimento desse fungo. De onde que surgiu esse fungo? Vocês tiraram diretamente da banana e colocaram lá? Eles pegaram no início uma parte do fungo da banana, daí foi fazendo mais projetos com esse fungo. E daí, como eles já estavam em alguma placa, a gente pegou uma placa que já tinha uma amostra desse fungo e fomos inserindo nas outras placas com meio BDA. Perfeito, meninas. Todas as perguntas foram corretamente respondidas. Obrigada, viu, pela atenção. Muito satisfeita de avaliar o trabalho de vocês. Parabéns. A gente que agradece por estar participando dessa feira. Dou a palavra aí para o próximo avaliador. Edmar, você quer ou posso? Pode ficar à vontade. Tá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rony, né? Sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, aqui do campus Uberlândia. A minha área não é biologia, é física, tá? Então, os meus questionamentos vão ser mais superficiais, tá? Mas eu gostaria de parabenizá-los, né? O trabalho está bem fechado, né? Tem a metodologia científica toda e correta, né? A orientadora também, né? As meninas conseguiram, né, ter resultado, né, de um processo todo aí, né? A primeira pergunta que eu vou fazer é qual que é vocês conhecem o tipo de agrotóxico, não sei se é esse termo correto mais, né? Que utilizam para tratar esse fungo na banana, e vocês conseguiram comparar a eficiência, se houve uma boa eficiência em comparação no que existe no mercado, ou é simplesmente assim, vão utilizar algo que não compromete a natureza, né? Vocês têm a comparação de eficiência de algo que está no comércio e o que vocês fizeram? Tem essa comparação? A gente não teve acesso, mas a gente não chegou a comparar, a gente só pesquisou um pouco sobre. Certo. Outro questionamento que eu vou fazer para vocês é se vocês conseguem fazer essa aplicação, né? Agora, vocês fizerem placas, né? Vocês têm essa visibilidade de fazer a aplicação em alguma plantação, em algum estudo em loco, para verificar se o que vocês fizeram na placa pode ser reproduzido, tem essa possibilidade ou não? Por exemplo, se você consegue aplicar isso em uma plantação, né? Vocês têm essa possibilidade de partir para esse estudo? Vocês conseguem ou não?
A gente está pensando em fazer isso futuramente para ver se realmente dá certo e para ver se não é só nas placas. Certo. Não, eu não tenho muita pergunta, porque eu não sou da área, né? Mas era mais essas perguntas mesmo, né? E eu gostaria de parabenizá-los, né? Pelo trabalho. Está bem fechadinho, bem organizado, tá? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, então, bom dia. Eu sou Edmar Campos, sou biólogo, né, doutor em genética e trabalho como pesquisador na UFMG. Eu lembro desse trabalho, na verdade, no ano passado, que eu acho que eu avaliei esse trabalho, na parte 1, né? Fiquei muito satisfeito, na verdade, com todos os trabalhos do ano passado e eu lembro de vocês, acho que principalmente pelo diário de bordo, o capricho que vocês tiveram em colocar todos os detalhes, né? E realmente impressiona alguns trabalhos aí que eu vi, na verdade, no ano passado, que eu avaliei no ano passado, e o trabalho de vocês também, que tem todos os critérios e rigor científico necessário, né, para que esse trabalho seja de interesse da comunidade científica, né? Então, na verdade, uma das perguntas, como eu vi a parte 1, mas eu não me lembro exatamente até onde vocês pararam, queria que vocês me falassem qual que era a diferença, até onde vocês foram na parte 1 e o que vocês evoluíram na parte 2. Na parte 2, a gente mudou os extratos e fizemos com concentrações diferentes também. Entendi. E existe uma possibilidade para vocês, ou se vocês já têm um plano do que vai acontecer na parte 3, porque até pelo que o professor Ronei falou, acho que é extremamente importante que vocês façam uma comparação com algum agroquímico específico, né? Porque algum agroquímico que talvez com algum dos extratos que vocês tenham utilizado que mostre uma eficiência maior para algum tipo de praga específica, né? Então, a gente tem que pensar aí que para fazer controle, por exemplo, de qualquer vegetal, eu posso utilizar 15 agroquímicos, né? Eu posso utilizar 20 agroquímicos diferentes, cada um com as suas especificidades, para trabalhar com algum tipo de fungo que seja, para trabalhar com algum tipo de praga com característica diferente. A gente tem a utilização aí, que é bem constante, por exemplo, dos produtos à base de cobre, né? Então, eu não sei se a pesquisa de vocês foi a fundo, mas acho que seria interessante na parte 3, eu já estou avançando, mas eu quero saber de vocês, o que vocês pensaram para a parte 3, fazer essa comparação com algum agroquímico específico. E aí eu retorno a pergunta, vocês pensaram alguma coisa para a parte 3? Bom, para a parte 3, a gente pensou em pegar o nosso melhor extrato e ou diminuir a concentração dele ou aumentar para ver se ele tem um resultado melhor, se ele aumenta a eficácia do extrato. Mas também a gente vai pesquisar para procurar outros extratos, mais extratos e testar tudo. Daí, se a gente tiver acesso na parte 3, a gente provavelmente vai comparar com algum agroquímico. Eu vi que vocês fizeram, por exemplo, avaliação por concentrações, né? Se não me engano, foram 5 ou 4 concentrações. Talvez seja interessante vocês encontrar algum trabalho que já tenha validado algum tipo de concentração para vocês partirem dessa concentração também. Tá? Mas no mais, está muito bom o trabalho de vocês. Eu fico ansioso pela parte 3. Parabéns para vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, o trabalho de vocês está excelente para mim. No caso, não tem nada a ver com avaliação, mas como impressionante o trabalho de vocês. No caso, se vocês quiserem assistir a próxima apresentação, vocês podem ficar aí. No caso, as meninas. A próxima apresentação é... Calma aí, eu tenho que pegar na tabela aqui. Ludivigia glandulosa, uma possibilidade de faixas de indicadores de qualidade do ar a partir do cultivo de macroalgas em zonas urbanas. O grupo se encontra presente?
Bom dia, está presente sim. Opa. Vocês vão usar algum PowerPoint, imagem? Sim, a gente Vamos. vai fazer uma apresentação do PowerPoint. Pode compartilhar já? Pode compartilhar já. Vocês têm 15 minutos para apresentar e depois os avaliadores. Depois é os avaliadores. Pode iniciar? Pode sim. Então, muito bom dia a todos presentes aqui hoje. Meu nome é Heitor Cunha Rocha, atualmente eu sou estudante do nono ano do ensino fundamental. Desde já agradecemos a oportunidade de estar aqui presente para apresentar o nosso projeto. O mesmo é a possibilidade de melhora da qualidade do ar com o cultivo de macroalgas. Então, nós fazemos parte do GPIT, que é um grupo de estudos vinculado à ESEBA, que é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, cujo eixo maior das pesquisas é sempre centrado na sustentabilidade. O nosso subgrupo atualmente está se enquadrando mais na área de ecologia e pesquisando no potencial bioindicador das algas para a qualidade do ar atmosférico. A gente deve destacar que a universidade nem o município não tem nenhum aparelho que faça medição da qualidade do ar aqui em Uberlândia. Considerando isso, a gente reconheceu uma necessidade de viabilizar um parâmetro para os órgãos competentes, principalmente aqueles que são responsáveis pela saúde pública. Então, tendo como problema da nossa pesquisa, a gente viu a necessidade de como melhorar a qualidade do ar que respiramos. Bom, as algas são responsáveis pela produção de 54% do oxigênio do planeta Terra. Vendo isso, uma produção em cativeiro dentro de um ambiente urbano poderia ser um recurso para intensificar o processamento do gás carbônico disponível na atmosfera e da liberação do oxigênio que elas mesmas produzem. Essa proposta está visando o favorecimento da diminuição do aquecimento global e da qualidade de vida dos animais no qual o ecossistema do cultivo esteja inserido. Oi, eu sou o Frederico, estudante do ESEBA. Estou cursando o nono ano do ensino fundamental e faço parte do GPIT. Vou falar os objetivos da pesquisa. O objetivo geral da nossa pesquisa é avaliar o uso da cultura macroalgas e seus benefícios para os humanos em relação à produção de oxigênio. Já os objetivos específicos é cultivar as macroalgas em cativeiro para avaliar a produção de oxigênio e fazer o controle e a avaliação do dióxido de carbono e ver a produção energética da alga para ver se a qualidade do ar melhorou. A justificativa para esse estudo é que as macroalgas são organismos que as pessoas não costumam enfatizar em termos de produção de oxigênio, mas eles são o maior produtor dessa fonte de suporte de vida. Portanto, acreditamos que considerando um cultivo de algas maior, pode pelo menos retardar um pouco do aquecimento global. Além desse objetivo, também descobrimos que o cultivo de macroalgas não seria em vão, porque as algas podem ser usadas como produtos em vários lugares, como indústrias farmacêuticas, cosméticas e culinárias. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Kenzo e hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa metodologia, que é separada de duas formas. De forma qualitativa, por conta da busca por referências bibliográficas que nos auxiliam na produção de resumos e artigos, e de modo quantitativa, por conta dos testes que nós planejamos fazer em 3 ambientes controlados, 2 que seriam na nossa escola e outro que seria no Parque Siqueiroli, o Parque da Região. A partir disso, a gente faria uma análise dos dados das pesquisas que a gente encontrou e faria uma comparação com os dados dos testes, que são alguns dados que a gente encontrou da INPE sobre a qualidade do ar na região de Uberlândia. E esses são os dados disponibilizados pela nossa professora e orientadora Vanessa, que fez medições de 1 em 1 minuto durante meia hora, onde ela mediu a quantidade de gás carbônico presente no ambiente. Ela fez as medições em 2 locais, na fazenda e na cidade. A cidade teve uma média de 12,58 partículas de gás carbônico a cada 1 milhão de partículas. Algas no ciclo do carbono. Algas marinhas são responsáveis por absorver metade das emissões de dióxido de carbono que vêm de atividades humanas.
No entanto, essa relação tem sido ameaçada pelo desequilíbrio do ambiente aquático, porque devido às características dos indicadores biológicos, as culturas, o número de algas é diretamente afetado pela mudança. E influências ambientais, como o pH e presença de elementos venenosos, afetam a alga. E, diante disso, a situação do efeito estufa piora, quando as algas são impossibilitadas de converter o dióxido de carbono existente na atmosfera na forma de carboidratos durante a síntese. Então, tendo como considerações especiais da nossa pesquisa, no começo a gente tinha escolhido um recorte diferente, que era de macroalga vermelha a Gracilaria viridae. Só que a gente precisava de uma autorização para transporte e cultivo fora do habitat natural dela, que geralmente é encontrado no litoral. E como a gente mora em Minas e todo mundo sabe que Minas não tem praia, a gente decidiu buscar um recorte novo, que é a Ludwigia glandulosa. Ela é uma macroalga de água doce, ela também tem uma coloração vermelha, tem a fácil acomodação em aquários, e ela precisa de uma iluminação muito intensa e um substrato fértil para o seu cultivo. Ela também vai ser muito boa que, como a gente vai fazer 2 testes na área central da cidade, que geralmente tem uma alta concentração de carbono, ela necessita de muito desse gás carbônico para fazer a sua fotossíntese. E o plantio ia ser na região chuvosa, entre outubro e novembro. A gente adota a metodologia de cultivo dos norte-americanos, que cultivaram essa alga em recipientes de 5x5 durante 21 dias, onde eles realizaram testes de 7 em 7 dias. Durante esses testes, esses pesquisadores utilizaram alguns substratos para potencializar o crescimento da alga. Aqui são os dados de como eles mediram o crescimento da alga. E esses são os dados finais dos testes deles, onde eles tiveram um grande aumento no crescimento da alga, se ela for cultivada em 2 substratos, no nitrato de potássio e no nitrato de sódio. Então, tendo como resultados esperados ao final da nossa pesquisa, a gente está pretendendo traçar um perfil de bioindicador da macroalga Ludwigia glandulosa e para ver a sua potencialidade do processamento do gás carbônico e da liberação que ela vai produzir durante a fotossíntese. Liberação de oxigênio, no caso. No cativeiro de amostragem, a produção com de controle. No caso, dentro do Parque Scheroli e na região central, que seria lá na escola. A seguir, então, as nossas referências bibliográficas. E desde já, muito obrigado a todos, atenção. E caso alguém queira entrar em contato, aqui estão os meios. Muito obrigado. Bom, vai falar mais? Opa, pode falar. Esse daqui é o nosso diário de bordo, onde a gente faz os textos. E só isso mesmo. A seguir também tem o nosso diário de bordo, o Kenzo vai mandar o link do mesmo. Bom, vou passar a voz para os avaliadores. Parabéns pelo projeto de vocês. E é isso. E aí, Ronei, posso ir de novo? Pode sim. Bom dia, meninos. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los. Excelente trabalho. Eu também sou de Uberlândia e eu não sabia que não tinha nenhum aparelho, assim, desculpa a ignorância, nenhum aparelho para medir essa qualidade do ar, né? Então, achei essa proposta, essa alternativa bem bacana de utilizar as algas. Eu vi aí no cronograma de vocês que já estava para começar esse cultivo a partir desses próximos meses, né? Não sei se é do ano de 2021, acredito que sim. Eu queria saber como é que está o andamento desse projeto. Já está acontecendo esse cultivo? Se sim, se não? Olha, a gente estava pretendendo iniciar ainda nesse mês, só que o muro da escola caiu, então não tem como a gente iniciar ainda. Então, aí agora a gente pretende, como eles estão, se eu não me engano, ainda estão acabando a reforma, construir um muro novo, a gente vai começar na semana pós-feriado, que no caso, a partir da segunda-feira que vem. Certo, então vocês já conseguiram pegar as amostras, assim, para começar o cultivo,
E pelo que eu entendi, o cultivo vai ser no muro, então, da escola, na parte da cidade, certo? Isso, dentro da escola. E como que vocês conseguiram essa amostra, essa alga? A gente ainda não comprou alga, só que a gente já está tudo planejado para compra. Ah, tá, é comprada. Certo. E lá no Parque Siqueiroli, como é que vai ser feito esse cultivo? Em que ambiente, assim? Assim, tem alguma área já determinada, pré-marcada? Ou vocês ainda vão explorar essa ideia? A gente ainda vai explorar essa ideia, por causa que a gente vai fazer o cultivo em recipientes, né? Aí acho que pode ser em algum lugar lá. Certo, entendi. E aí eu tenho uma dúvida. Não tem contato com o público. Desculpa interromper. Imagina. Aí eu tenho outra dúvida aqui, eu não sei se vocês vão conseguir me responder, porque eu vi que são os dados da professora Vanessa. Como que, daqueles gráficos lá, como que foi feita essa medição do gás carbônico naquelas áreas? É porque eu não sou dessa área de ecologia, então eu não tenho muito conhecimento. Por isso a pergunta. Você diz mais tecnicamente ou como que ela mediu os dados? Se foi algum aparelho, se utilizou algum aparelho para medir. Tem um aparelho próprio para medir. Entendi. Tá bom, contemplado aqui, gente. Parabéns mais uma vez. Obrigada aí pela participação de vocês. Vou passar a palavra para o próximo avaliador. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho. Eu vi que é um trabalho inovador aí dentro da área, né, de ecologia. O meu questionamento, eu não entendi muito bem. A ideia da alga é fazer um marcador ou fazer um sistema que renove o ar? Qual que é a principal ideia? Ele ser um marcador de gás carbônico para vocês no ambiente aí? Ou a ideia é renovar o ar da cidade? Qual que é a ideia principal? A ideia inicial era renovar o ar, só que a gente viu a possibilidade de demarcar a qualidade do oxigênio. E como que é feito esse ajuste, né? Porque, por exemplo, como vocês conseguem medir que pela alga, né? Como vocês conseguem fazer essa medida? Vocês já sabem? Já tem algum modo de verificar essa medida pela alga? Como já foi ressaltado, a gente tem um aparelho de medição do gás carbônico, então a gente faria uma comparação. Se a gente visse que nos nossos testes a quantidade de gás carbônico aumentou na cidade, diminuiu na cidade, a gente veria que a água estaria produzindo mais oxigênio. Mas assim, como? Pela coloração, a crescimento? Como que daria essa comparação assim? Vocês têm essa ideia? O aparelho que a Vanessa utilizou para fazer a pesquisa dela, ele mede, se não me engano, as partículas de carbono presentes no ar. Então, como a alga, em teoria, ela produz, né, o oxigênio, a gente ia avaliar se diminuiu a quantidade de carbono no local e, consequentemente, a água estava influenciando nisso. Então, a gente ia medir antes do cultivo a quantidade de carbono e depois para ver se melhorou ou piorou e como poderia acontecer. Não, entendi, então. Eu gostaria, então, de parabenizá-los, né, pelo trabalho. Ele está na fase de começo ainda, né, pelo que eu vi. Mas a ideia é bem, bem inovadora, né, e importante, né, para a cidade. Parabéns para todos aí. Passar a palavra para o Edmar. Beleza. Então, parabéns para o pessoal, parabéns para a professora Vanessa. Se eu não me engano, esse organismo ele já é utilizado como indicador de qualidade de água, né? Não sei, acho que a Vanessa está aí, não sei nem se ela pode responder, ou se os meninos também sabem. Eu trabalho com monitoramento de qualidade do ar há muito tempo, né? Em Uberlândia, na verdade, a gente tem um equipamento, que é um amostrador de partículas, né?
que ele mede a variação de material particulado. Então, esse aparelho, na verdade, ele ficou muito tempo ali do lado, inclusive, do terminal central, né? A gente até utilizou esse equipamento em pesquisa por alguns anos, por pelo menos 10 anos, né? Fazendo amostragem de partículas para determinação de qualidade do ar. Eu acho a ideia bem interessante, não me recordo, na verdade, da utilização desse organismo para a qualidade do ar. Se eu não me engano mesmo, ele já foi utilizado para a qualidade da água, mas realmente tem um potencial muito legal, né? Você determinar ali um novo bioindicador, né? E mostrar uma resposta diferente desse organismo, independente da forma como vocês vão utilizar, né? Eu imagino, na verdade, que a caracterização dos pontos de vocês, o Siqueirolli, ele vai representar ali aquele ponto que tem uma melhor qualidade do ar, né? Então, ele vai ser o ponto controle de vocês, né? E vocês têm os pontos de tratamento, por exemplo, da escola, que é onde vocês esperam que vai haver algum tipo de variação relacionado com esses outros pontos, né? Então, realmente, a ideia é muito legal e eu também fico curioso para saber como vai ser o resultado e se vocês vão conseguir validar, na verdade, esse organismo como indicador, né? Deixa eu ver se eu coloquei um comentário aqui. Eu tinha, na verdade, colocado o mesmo comentário, que era como vocês iam conseguir essa alga, né? Eu não sei se vocês já procuraram algum lugar específico, mas se eu não me engano, tem um lugar em Belo Horizonte ou em São Paulo que faz a comercialização desses organismos mais comuns, né? Como não é um organismo tão comum, eu não sei se vocês vão conseguir com facilidade, mas espero também que o plano dê certo, que vocês consigam aí. Então, parabéns pelo trabalho também. E é isso. Meninas, querem falar alguma coisa? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar apresentando o trabalho e eu queria ressaltar que o objetivo também não só utilizar a alga para medir a qualidade da água, mas também a qualidade do ar. Só isso. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, ficou muito interessante. Peraí, eu tenho que olhar o próximo grupo. O próximo grupo é influência de extratos vegetais. O grupo está presente no momento? Calma, se eu ver se é esse mesmo. Não, é pegada híbrida, desculpa. Pegada híbrida, repensando o consumo. Sim, eu estou presente, sim. Heitor, você vai fazer uso de algum PDF? Eu vou apresentar a tela com os slides. Ok. Quando você quiser começar a apresentar, pode compartilhar conosco. Está dando para ver certinho? Tá sim. Olá, meu nome é Heitor Oliveira Borges, eu sou aluno de ESEB, estou no 6º ano. Estou participando do projeto Pegada Hídrica Repensando o Consumo e a orientadora deste projeto é a professora Thalita Martins. Vamos mostrar alguns dados importantes que justificam por que escolhemos esse tema. A água, ela é um recurso essencial à vida e não é distribuída de forma igualitária no planeta. Como podemos ver aqui, a água presente no planeta Terra, 97,4% é salgada, restando-se apenas 2,6% de água doce. E nesses 2,6%, 90% está nas geleiras e o restante estaria nos rios e lençóis subterrâneos. A água doce e potável é um recurso natural escasso e finito. Significa que pode acabar. E por isso nós precisamos economizar e conservar a água. No Brasil, temos alguns setores que consomem água, né? Aí
os dois setores que mais consomem água seriam, no caso, a irrigação e o abastecimento animal. Com isso, nós temos dois indicadores importantes, a água virtual e a pegada hídrica. A água virtual é o consumo indireto de água, é o consumo que não percebemos. E também seria a quantidade de água potável utilizada na fabricação de itens do cotidiano. E a pegada hídrica é a quantidade total de água consumida por uma pessoa de forma direta ou indireta. É como se a pegada hídrica estivesse englobando a água virtual também. O objetivo desse projeto seria investigar o volume de água necessário para a produção de diferentes itens alimentícios e entender como esses resultados podem contribuir para a preservação dos recursos hídricos. E também a metodologia seria uma abordagem quantitativa. Fizemos encontros virtuais e também uma análise de dados sobre a quantidade de água gasta na fabricação de diferentes produtos alimentícios. E sobre essa análise, nós pegamos algumas informações e separamos em 4 categorias: alimentos vegetais, processados e ultraprocessados, carnes e bebidas. O resultado seria uma análise da qualidade de água utilizada para fabricar produtos alimentícios para consumo humano. Chegamos aqui nos alimentos vegetais. Os alimentos vegetais possuem um baixo consumo de água para cultivo e distribuição. E desses 13 itens analisados, nenhum ultrapassou de 3.000 litros de água. E também os produtos que mais consomem água seria, no caso, o amendoim, o milho e a manga e o arroz. Aqui, os alimentos processados e ultraprocessados, a quantidade de água no processo da fabricação se mostrou maior que os alimentos vegetais. E também os alimentos que mais consomem, que precisam de água seria, no caso, o azeite de oliva, manteiga e chocolate. As carnes, elas são alimentos que demandam muita água para seu processamento, e também a carne vermelha e a ovelha são as que mais gastam água em sua produção, ultrapassando a carne vermelha, ultrapassou os 15.000 litros de água, e a carne de ovelha ultrapassou os 10.000 litros. Aqui nas bebidas, as bebidas no geral possuem um baixo consumo de água, porém o chá preto e o café demandam grandes quantidades de água. E agora pegamos uma média da água utilizada, e os alimentos vegetais in natura e minimamente processados têm um baixo consumo de água, e carnes, alimentos processados, ultraprocessados e bebidas têm uma grande utilização de água. E o café e o chá preto elevaram a sua média de gasto de água das bebidas. E o consumo de água na produção dos alimentos seria, no caso... desculpa. E alguns elementos exigem a maior quantidade de água para ser produzidos, e alimentos in natura e minimamente processados possuem um menor gasto de água. E agora, aqui, pegada hídrica, como reduzir? Nós precisamos tomar atenção ao consumo direto e também ao consumo indireto. Sobre o consumo indireto, nós precisamos dar preferência para produtos com menor gasto de água na fabricação. Aqui na conclusão, seria a escolha de produtos para consumo impactam na preservação da água, e também é bom preferir alimentos vegetais in natura e minimamente processados. Os nossos próximos passos seriam, no caso, elaborar uma estratégia de divulgação desses resultados para a comunidade. E é isso. Muito obrigado a todos, todas. Eu queria agradecer à UFO, a Ciência Viva, de estar participando dessa feira de ciências. E é isso. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Vou passar a voz agora para os
avaliadores. Deixa eu começar agora. Então, Heitor, primeiro, parabéns por ter assumido aí a responsabilidade de apresentar, né? Gostei muito do seu... Eu tinha visto, na verdade, eu não vi todo o conteúdo, mas vi partes dos vídeos de todos e gostei muito da forma como a sua apresentação ficou, né? Realmente ficou muito bonita, muito atrativa. Gostei muito do projeto também, né? Fiquei com algumas dúvidas. Primeiro, como que você conseguiu esses dados? Os dados são todos de literatura? Você buscou os dados relacionados à pegada hídrica de cada um desses elementos que foram avaliados? Sobre isso, eu retirei os dados do consumo de água você estaria falando do consumo de água dos alimentos, certo? Dos alimentos, das bebidas, de tudo. Ah, sim. Eu esqueci de falar, mas a gente retirou esses dados deste site. Me desculpa, deixa eu procurar. Aqui, Water Footprint Network. Entendi. Eu só fiquei curioso em relação, por exemplo, à cerveja. Porque eu já vi alguns trabalhos que mostram que a cerveja, dependendo do processo produtivo dela, como ela é muito, assim, a gente não pode dizer que ela é muito processada, né? Mas a constituição dela em relação às bebidas, eu não sei comparativamente com as que você colocou, mas eu sei que ela deixa uma pegada hídrica muito relevante. Onde está o das bebidas aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí, tá vendo que a cerveja ela parece quase que insignificante? É claro que o chá, o café são alimentos que podem passar por processamentos ou atividade de processamentos maiores, mas eu acho que dependendo da forma como esse constituinte vai ser produzido, que ele pode ter uma variação em relação a isso. Mas como você tem uma fonte que caracteriza tanto... É a mesma fonte, né? Para alimentos e para bebidas. Sim, de todos os casos. Então, eles devem se basear em algum parâmetro para determinar isso. Mas realmente é muito interessante a gente saber, principalmente que os alimentos muito processados, ultraprocessados, que eles deixam esse rastro, né? Essa pegada, esse rastro mais impactante no ambiente. Também fiquei muito feliz de ver vários trabalhos, assim como o seu, que mostram um objetivo de preservação de algum recurso ambiental, né? Então eu vi que vários trabalhos estão direcionados para essa linha, eu acho isso realmente muito interessante. Então é isso, parabéns. Até no ano passado, fazendo um comentário, vários dos trabalhos do Ciência Viva foram publicados em um livro, no mesmo formato do projeto. Inclusive, eu acho que muitos trabalhos do GPIT, né, do grupo de pesquisa. E o seu trabalho também é um que tem uma característica visual de comunicação científica que é muito bacana, né? Então, parabéns. Vou passar para o próximo aí, para fazer os comentários. Muito obrigado. Posso ser eu, então? Paulo, ou você quer? Pode ir, Ronei. Pode. Heitor, parabéns aí pelo trabalho. Pelo que eu vi, você fez uma revisão bibliográfica, né, de dados, né, e juntou tudo isso e fez um trabalho, né, que ele é bem relevante, né, por conta da mais agora com a escassez de chuvas, né. Então tem que ter algum cuidado com relação a isso, né. E essa informação eu não sabia, né, que os elementos ultraprocessados eles gastam mais água, né. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você o tema está todo fechado, os dados estão condizentes aí, né? Então, você já tem um resultado e você falou que queria divulgar, né? Como que seria esse modo de divulgar esse resultado aí desse trabalho, né? Para
conscientizar a população? Já tem uma estratégia? Então, sobre essa estratégia de divulgação, estamos pensando em divulgar em redes sociais, como, por exemplo, o Instagram. Certo. Outra questão que eu faço para você então a gente já sabe que a indústria alimentícia, né, principalmente as indústrias grandes que produzem alimentos, eles gastam mais água. Uma dúvida minha mesmo, que talvez você saiba ou não sei, você sabe se existe alguma legislação que faça com que essas indústrias compense esse uso de água? Você sabe? Por exemplo, uma indústria que gasta mais água, ela teria que plantar mais, cuidar de várias nascentes, ou não existe isso no nosso país, você sabe? Olha, sobre isso, eu não conseguiria te responder. Não. Porque é um caso a se pensar, né, também, né? Porque uma vez que ela consome mais água, ela deveria cuidar mais das nascentes, né? Preservar mais, né? Ter uma contribuição maior. Então, são esses dois questionamentos mesmo, Heitor. Parabéns aí pela dedicação aí, e o trabalho tá bem fechadinho. Oi, Heitor. Qual que é a sua série? Eu estou no 6º ano. Ah, legal. Oi, Heitor. Gostaria de te parabenizar pelo trabalho. Eu achei muito bacana a abordagem que você utilizou, porque geralmente, quando a gente fala aí sobre gastos, consumo de água, né? Geralmente eu vejo que está mais voltada aí, pela água que a gente usa no banho, pela água que a gente usa lavando a calçada, lavando o carro. Então, essa abordagem do consumo de água utilizado no processamento, né, na produção de alimentos, é algo que eu particularmente nunca tinha me atentado, nunca tinha parado para pensar, né? Nossa, não sabia que tal alimento, para produzir ele, gastava muito mais, uma quantidade de água muito maior do que outro alimento X, por exemplo. Então, eu achei bem bacana essa pegada aí essa pegada hídrica, né? Essa pegada do seu projeto. E minha única dúvida já foi respondida, né? Quando o professor Edmar perguntou como que foi feito esse levantamento de dados. Então, eu me sinto contemplada aí pelos outros avaliadores e gostaria de te parabenizar mais uma vez. Muito bom o seu projeto, viu? Muito obrigado. Eu posso até fazer mais um comentário aqui, que foi bem interessante que o professor tinha falado, em relação a esse consumo. Tem um grande problema, acho que saiu um estudo em 2019 que haviam 10 empresas em São Paulo que gastavam o equivalente a 82 mil pessoas em São Paulo. E essas empresas, ao invés de elas pagarem mais, né, por elas consumirem muito, na verdade elas pagavam menos. Então elas são beneficiadas porque elas têm um grande consumo de água, né, que é totalmente o contrário do que a gente esperaria nessa situação, né? Não são empresas que impactam na qualidade da água, mas de toda forma é um caminho contrário que só acontece no Brasil. Eu também gostaria de mostrar o diário de bordo, que a gente fez anotações. E é isso. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto, Heitor. Calma aí, rapidinho. Vamos passar para o próximo projeto, que é o projeto da... Calma. Influência de extratos vegetais no desenvolvimento introvitro do fungo. Um fungo, nome que eu não sei pronunciar, causador do tombamento da soja. Tô aqui. Consegue apresentar para nós? Sim. Quando você estiver tudo certinho, você pode começar a apresentação.
Tá aparecendo para vocês? Tá sim, Laís. Pode, Laís, não sei seu nome, mas tá sim. Olá, meu nome é Gabriela Vitória Farpagio. Eu sou no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e faço parte do Clube de Ciência Cientista do Jardim. Minha orientadora é Dionea Chave. Meu trabalho é influência de estágios digitais no desenvolvimento in vitro do fungo Zircon solane, causador do tombamento da soja. A cultura da soja, também chamada de sumacs, é muito consumida no Brasil e no exterior, pois é usado para diversas coisas, como para ração, para o óleo e para a carne vegetal. É extremamente rica em proteínas. Nesse lavoura de soja, existe o tombamento da soja, que é causado pela Rhizoptera solane. Vários agricultores usam agroquímicos nas plantas, porém isso traz consequências como a morte da planta e a morte de fungos bons, fungos que ajudam o solo a crescer bem saudável. Também pode poluir o ar, que pode prejudicar a saúde do ser humano. Objetivo geral: testar os trajes digitais com o objetivo de avaliar o potencial agroquímico alternativo. Objetivos específicos: o objetivo é avaliar o potencial fitotóxico das plãs de barbatimão, aroeira, manjericão laço, manjericão verde, pariparoba e cavalinha. Temos algumas imagens das plantas. Aqui temos uma tabela compondo tratamentos. No total, fiz 30 tratamentos. Em cada tratamento, usei as concentranças de 5, 10, 15 e 20 gramas. As plantas foram pesadas e eu etiquetei os frascos. Fez isso, comecei a macerar as plantas com a ajuda de um pouco de água. Depois de eu macerar todas as plantas, verti dentro dos frascos já etiquetados. Depois disso, comecei a embalar as placas de Petri com papel craft. No total, embalei 150 placas de Petri e coloquei para autoclavar. Logo depois, eu fiz as bonecas. As bonecas são tipo rolhas de pano. Para o preparo do BDA, eu cortei batatas inglesas e coloquei para cozinhar. Depois de cozinhar, coloquei dentro de beck e coloquei para ferver. Depois de um tempo de fervura, acrescentei açúcar e logo depois água. Depois do meio já estar pronto, eu verti dentro de uma proveta e coloquei dentro dos alameiros e coloquei para autoclavar. Após as placas já estarem autoclavadas, eu comecei a identificá-las. Depois de tudo já estar pronto, verti o meio dentro das placas de Petri já autoclavadas e identificadas e as coloquei perto do fogo para que elas pudessem endurecer. Depois de todas já estarem endurecidas, eu coloquei o fungo no centro da placa. E os coloquei dentro da BOD por alguns dias. Após isso, iniciei as medições. Os dados que obtivemos no enxame ciliar por 6 dias de incubação foram submetidos ao teste médio Scott-Knott a 0,5% de significância. Aqui temos uma tabela de tratamentos das porcentagens de inibição. A letra A foram os melhores, pois pararam o crescimento do fungo com sucesso. A letra B foram bons, mas nem tanto como a letra A. A letra C foram mais ou menos. A letra D foram os piores, pois fizeram com que o fungo crescesse mais. Organização da estática, obtivemos a resultado de que os trajes vegetais, sob maioria, pararam o crescimento do fungo com sucesso. Por estágio de barbatimol 5 gramas, pariparoba 5 gramas, 10 gramas e 15 gramas, se destacaram como os melhores, tendo inibido 45,25% e 44,40%. Assim demonstrando a eficácia dos trajes vegetais no controle de fungos. Aqui temos algumas imagens dos fungos. Este foi o meu trabalho. Obrigada pela atenção. Alguma dúvida? Opa, Gabriela, né?
Parabéns Sim. pelo trabalho. Vou passar a voz agora para os avaliadores. Alguém se dispõe a falar agora? Pode ser comigo, começar aqui comigo. Ô, Edmar, você ia falar? Não, tá. Laís, parabéns pelo trabalho. Eu estava aqui enquanto você falava também, estava olhando os dados aqui, né? São resultados, né, todos experimentais, com toda a metodologia científica. Me parece que é bem similar ao trabalho, o primeiro trabalho, né? Não sei se é a mesma orientadora, mas está bem fechadinho ali, né? Sim, é a mesma orientadora. Sim. A ênfase é bem parecida, né? E eu vi que você teve bons resultados, né? E eu acho legal esse tipo de trabalho que vocês conseguem fazer, né? Esse experimento, né? E isso é um trabalho, assim como o primeiro lá, a nível universitário mesmo, a gente pode dizer isso, tá? E vimos que vocês tiveram bons resultados. Vou fazer a mesma pergunta que eu tinha feito no outro trabalho. Existe alguma comparação com algum agrotóxico utilizado? Vocês têm essa comparação? Ou é só simplesmente comparação dentro desses próprios dessas próprias plantinhas que vocês utilizam para combater o fungo? Existe alguma comparação? Eu não entendi a pergunta. Você comparou o seu trabalho com algo que já existe no mercado ou é só a comparação entre os substratos que você utilizou? Por exemplo, se você vai comprar um agrotóxico, ele tem uma eficiência, né? O seu também tem uma eficiência que você fez. Você sabe falar, o meu é melhor, o meu é pior. Por que o seu é melhor? Por que o seu seria pior? Você sabe falar as vantagens do seu agrotóxico? Bom, Agrotóxico não, né? Porque não é tóxico, né? Bom, eu não testei o meu projeto em lavouras de soja de verdade, então eu não sei se funcionaria ou não. Certo. Então, em teoria, a vantagem é que ele não polui o ambiente, né? Por ser algo natural, né? Essa que é a vantagem? Bom, essa tecnicamente seria. Tá. E outra pergunta que eu queria fazer para você, por que você escolheu como é que é? Essas... Ai, sumiu o As nome. plantas, Essas extratos. plantas, isso. Desculpa. Por que vocês escolheram estas? Existe algo na literatura ou foi algo aleatório mesmo? Não, é que o meu pai, ele é agricultor. Ah, legal. Então ele tem um livro sobre isso. E tem várias plantas várias plantas que poderiam funcionar com a lavoura. Então eu dei uma olhada no livro e achei essas plantas. Eu achei que poderiam legal. ajudar. E essa aroeira é uma árvore mesmo? Ou é um arbusto? Porque a aroeira aqui na região do Triângulo Mineiro é uma árvore. A aroeira é a mesma árvore? Não, a aroeira é casca. Mas a casca de uma árvore. Sim. Ah, tá. Né? Então é uma árvore aí também. Não, então tá. Parabéns pelo trabalho, tá? E tá bem fechadinho, tá tudo certinho aqui. Podem passar para o próximo. Posso ir, Odmar? Claro, fica à vontade. Então, Gabriela, o Ronei roubou minhas dúvidas aí. Minhas perguntas também eram essas, a respeito da seleção das plantas. Achei muito interessante quando você falou aí que pegou o livro do seu pai e que ele é agricultor. Acho muito bacana quando envolve a comunidade, né, a família, tá todo mundo aí trabalhando em cima do bem comum. Te parabenizar a escola pela estrutura, né? Eu sei que é estadual, mas são aqui
lá em Minas, né? Eu estou em São Paulo. Em Minas, dificilmente a gente consegue entrar numa escola e dar de frente com um laboratório tão bem estruturado. Eu não sei como é que funciona aí o cuidado desse laboratório, mas vocês, alunos e alunas, a orientadora está de parabéns. E espero que esse trabalho renda mais frutos futuramente. Não sei que série você tá, mas a ciência precisa. Eu estou no 6º ano. Olha aí, ó. Nossa Senhora, bom demais. Tem muito caminho ainda para andar. E tomara que isso dê mais frutos, tá bom? Parabéns. Obrigada. Então, Gabriela, parabéns. Apresentação muito boa, dá para ver que você teve muito trabalho também, né? Tem todo o controle sobre o que você fez, as etapas que você produziu. Acho que uma das dúvidas, até que a Paula perguntou, está relacionado com o seu interesse, porque eu fiquei curioso para saber também como que a professora Dioneia, né, como que ela consegue pensar ou desenhar tantos projetos, né, e que, sei lá, que de alguma forma interessem aos alunos, né? Então, pelo menos no seu caso, me parece que o interesse parte de você, né? De toda forma, é um trabalho que tem um nível muito alto, que tem um desenho metodológico muito bem característico. Também fazer uma pergunta em relação às plantas, por que dessas plantas? Você já fez essa resposta, né? Em relação ao agroquímico que pode ser utilizado, talvez você pode comparar depois com o hidróxido de cobre, tá? Que ele é muito utilizado para controle, na verdade, de fungos de uma forma geral, né? Eu achei interessante que você utilizou um fungo que ele, na verdade, ele não está relacionado unicamente com a soja, mas com um monte de cultura, com tomate, com outras culturas. Então, realmente é muito válido o seu trabalho, né? Realmente ele é muito importante. Eu ia perguntar também da outra parte, o que você espera em fazer, porque eu imagino que no ano que vem você vai trazer a segunda parte do trabalho, né? Você já tem bem determinado o que você espera? O que você vai produzir? Bom, eu tenho algumas ideias de outras plantas que eu posso utilizar no meu projeto que possam funcionar. Entendi. Você está pensando em trabalhar com outros extratos ou trabalhar melhor com os extratos que você já produziu? Bom, eu pretendo usar outras plantas. Outras plantas. Bem legal. É segredo, porque senão alguém copia, né? Na verdade, é um tipo de pesquisa que é muito exploratória, né? Em algum momento, a gente espera que você vai encontrar uma planta que tem um potencial ótimo para o controle desse fungo, né? E quanto mais você procurar ou testar plantas diferentes, melhor vai ser a sua chance ou a sua possibilidade de encontrar um resultado ótimo para isso, né? Então, te desejo muito sucesso, parabéns pela sua apresentação e pelo seu trabalho. Obrigada. Bom, parabéns, Gabriela, pelo projeto. Vamos passar para o último trabalho, né, a ser apresentado esse horário, aí, que é o que o núcleo de células... Peraí, não sei se é isso. É isso. O que o núcleo de células das aves pode nos contar sobre a qualidade do ar. O grupo se encontra presente? Sim. Ah, sim. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, podem...
Oi, Júlia, tá sem áudio. Não sei se você tá tentando falar alguma coisa. Ah, tá. Bom, primeiramente, bom dia. Vocês sabem o que o núcleo de células de aves pode nos contar sobre a qualidade do ar? Bom, eu sou Júlia Rodrigues Barrientos, pesquisadora do GPIT, estou cursando no ano do ensino fundamental e tenho 14 anos. Bom dia, meu nome é Larissa, eu também estou cursando o 9º ano do ensino médio, ensino fundamental, e também sou pesquisadora do GPIT. Eu sou a Lavínia, eu tenho 15 anos, estou no 9º ano e também sou pesquisadora do GPIT. Bom, essa pesquisa é com a orientação de Vanessa Fonseca Gonçalves, professora e pesquisadora, e com a coordenação de Maísa Gonçalves da Silva, professora e coordenadora do GPIT. Bom, inicialmente nós selecionamos esse título, O que o núcleo de células de aves pode nos contar sobre a qualidade do ar, é um diálogo entre as pesquisadoras, no qual fizemos uma delimitação do tema escolhido. Tínhamos dentro de ciências biológicas a poluição e a mutação genética, no qual levamos nossas ideias para a nossa orientadora Vanessa, e ela propôs a alternativa de juntarmos todos esses temas e também fazermos sobre as células sanguíneas de aves. E começamos a nos aprofundar mais em pesquisas, artigos relacionados, e decidimos qual seria o biomonitor. Sendo assim, nós selecionamos as aves, por observarmos que eles são bons no biomonitoramento da qualidade do ar e detectar certos impactos na qualidade do ar. Uma delas seria mesmo a poluição, que ela é uma alteração ecológica das propriedades físicas, químicas e biológicas do ambiente, e são causadas por atividades humanas, como a expansão do território, indústrias, agropecuárias e urbanização, que podem afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, causando também uma alteração de espécies da fauna e da flora. E para identificar as alterações dos ecossistemas, nós temos como meio os biomonitores, que são organismos que apresentam as informações quantitativas da qualidade ambiental. E como estratégia para análise de algumas alterações na morfologia do núcleo de células sanguíneas de aves. Com isso, nosso problema de pesquisa é: a qualidade do ar interfere na morfologia do núcleo das células sanguíneas de aves? Como justificativa, o uso de aves como biomonitores aumenta a probabilidade de espécies modelos e avalia o impacto de gases poluentes como consequência das atividades humanas. Com nosso projeto, pretendemos traçar possíveis estratégias para minimizar ou evitar os impactos ambientais. Nosso objetivo geral é analisar e investigar a produção científica brasileira em relação às alterações celulares em aves, de acordo com a qualidade ambiental. Nossos objetivos específicos são levantar dados de estudos brasileiros a respeito do tema, como artigos, dissertações e trabalhos de conclusão de curso, estudar e compreender os conceitos morfológicos e a estrutura celular das aves, catalogar os principais tipos de alterações que ocorrem nas células de aves e relacionar com a qualidade ambiental, apresentar os principais impactos e lacunas dos estudos sobre a temática e, por fim, quantificar e comparar o número de alterações no núcleo de células sanguíneas de aves encontradas em ambientes com diferentes níveis de qualidade do ar, disponíveis na coleção de laboratório da UFO. A primeira etapa da nossa metodologia é qualitativa e nela foram encontrados artigos publicados no Brasil entre 1990 e julho de 2021 sobre alterações nucleares em células de aves. E esses artigos foram encontrados em bancos de dados como o Google Acadêmico e o Cielo, através de palavras-chave como alterações nucleares, aves, poluição atmosférica e qualidade do ar. A partir das informações desses artigos, nós vamos produzir tabelas e gráficos e planilhas com informações como o ano de publicação, o tipo de alteração nuclear avaliada, as espécies investigadas e a origem do estudo, se é um estudo laboratorial ou se é uma pesquisa de campo. A segunda etapa da nossa metodologia é quantitativa e está sendo realizada durante os meses de novembro e dezembro de 2021. E nela estão sendo analisadas células sanguíneas de aves para identificação de possíveis alterações na morfologia do núcleo celular. E a gente não vai produzir essas lâminas, nós já
e essas amostras já disponíveis no Laboratório de Ornitologia da Universidade Federal de Uberlândia. E nós vamos selecionar lâminas com provindas de diferentes animais de localizações diferentes. Por exemplo, um que esteja perto da cidade, onde o nível de poluição atmosférica é maior, e um que esteja mais longe, onde a poluição atmosférica é menor. Então, aí a gente definiu 3 espécies de aves, o tico-tico de bico amarelo, o enferrujado e o sabiá barranco, e eles cumpriram a categoria de estarem presentes nos dois espaços, perto da cidade e longe da cidade, com diferentes níveis de poluição atmosférica, e eles também estão disponíveis, a amostra de sangue deles está disponível nesse laboratório, então a gente poderia utilizar, por isso eles foram escolhidos. Até o presente momento, foram analisados 5 trabalhos, sendo 2 de campo e 3 laboratoriais. É importante dizer que as células das aves são nucleadas e têm um núcleo delimitado, enquanto as células humanas não têm a presença do núcleo. Então, por exemplo, no eritroplastídeo, que é uma anomalia nuclear eritrocitária, quando a gente bate o olho, a gente já percebe que já tem uma anomalia ali, porque não tem um núcleo, e precisaria ter. No micronúcleo, é um pouquinho mais difícil de visualizar, mas como o núcleo da célula deveria ser debilitado, é um pouco mais fácil também do que, por exemplo, os outros tipos de anomalia. E aí, no micronúcleo, há a presença de 2 núcleos delimitados, perto um do outro ou longe, e também é uma anomalia. Bom, nós encontramos também uma relação positiva entre a presença de anomalias e a qualidade do ar, como aves encontradas em ambientes mais poluídos e com a menor qualidade do ar, e que apresentaram mais alterações na morfologia da célula. Apesar do nosso estudo ser a maioria sobre poluição atmosférica, nós encontramos também muitos estudos com experimentos laboratoriais que analisaram a presença desses compostos tóxicos nos alimentos que podem prejudicar a saúde dessas aves. Como conclusão, iremos quantificar as alterações nucleares nas células sanguíneas como ferramenta para o biomonitoramento da qualidade do ar. Percebemos também uma necessidade de estudos com aves, principalmente em ambientes naturais e no Brasil. Nossos próximos passos são analisar as lâminas durante os meses de novembro e dezembro de 2021 e elaborar um artigo e um relatório final em janeiro de 2022. Bom, as pesquisadoras agradecem às instituições parceiras, a Universidade Federal de Uberlândia, UFO, a Escola de Educação Básica, ESEBA, e ao CNPq pela bolsa da pesquisadora Lavina Lagares Mota, e, por fim, ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Inovações Tecnológicas, GPIT, e agradecemos também pela oportunidade de apresentarmos nosso trabalho na Feira Ciência Viva. Aí está o link do nosso diário de bordo. Vou pedir se a Larissa puder dar uma olhada, passada depois para a gente. Esse é o nosso trabalho. Obrigada pela atenção. Estamos abertas a sugestões e dúvidas. Posso começar? Esse é o nosso... Desculpa. Esse é o nosso diário de bordo, eu vou colocar aí no chat. O link. Parabéns pelo trabalho. Eu vejo que é um trabalho que envolve vários colaboradores, né? Vocês conseguiram essas amostras na Universidade Federal de Uberlândia, né? E uma pergunta que eu tenho em relação à metodologia, vocês selecionaram alguns pássaros, né? E esses pássaros, eles vivem tanto na cidade quanto no meio rural, é isso? Originalmente, eles não morariam na cidade. Mas, por exemplo, como na nossa cidade, por exemplo,
onde tem o Parque do Sabiá e o Parque... Esqueci o nome dele agora, mas... Isso aí. Eles estão presentes nesses parques também. Então, eles acabam sendo afetados pela poluição. Entende? Certo. Então, assim, um questionamento que eu tenho é, por exemplo, a autonomia de voo desses pássaros, né? Se ele ocupa tanto o meio urbano quanto o meio rural ou de floresta, né? Então, assim, existe uma avaliação da autonomia de voo desses pássaros, por exemplo, porque ao mesmo tempo que ele pode estar na cidade em um certo período, no mesmo dia ele pode ir para a floresta. Ou eles costumam ficar em micro-regiões, né? Porque se ele voam a longas distâncias, né, existe a possibilidade de ele ocupar os dois espaços e você perder esse parâmetro. Vocês têm essa análise desses pássaros sobre isso? Eles geralmente ficam dentro da micro-região. Então, ele tem um deslocamento... o deslocamento dele é um pouco limitado, assim. Então, ele não sai tanto da área. Porque isso é um fator importante, porque se ele consegue ocupar vários espaços ao longo do tempo que você está fazendo estudo, às vezes isso pode atrapalhar, né? Eu sou da área de física, eu não entendo muito, mas, assim, especificamente, vocês vão estudar a célula, né? E existe algum fator, um marcador, qual que é o marcador específico ali na célula que vocês vão estudar? Existe esse marcador? É hemoglobina? O que é? O que vai ser estudado? Até o presente momento, estamos trabalhando somente com o núcleo das células. Só com o núcleo mesmo? Isso. E o que vocês esperam? O que modificaria para vocês? Assim, mesmo que vocês não tenham esse resultado, vocês esperam que tipo de modificação? Ou ainda não sabem? Como assim? O que vai mudar no núcleo da célula? O que vocês esperam? Bom, que altere a morfologia conforme o nível de qualidade do ar. Certo. Então, a fórmula da célula ali, ela vai mudar, né? Isso, principalmente do núcleo, que é o objetivo. Certo. Sim, como a gente mostrou nos slides, a forma do núcleo, a presença de outro núcleo, e assim vai. São várias anomalias. Certo. Então tá, eu estou satisfeito, né? Gostaria de parabenizá-los, né, do trabalho, e realmente é um trabalho inovador, né? E aquele gargalo que eu perguntei, né? Que é o gargalo das aves estarem voando a longa distância, isso aí seria um problema, mas como vocês falaram, eles vivem em micro-regiões, né? Então não há tanto problema assim utilizá-los como esse marcador, né? Então, no mais, gostaria de parabenizá-los e agradecer, né, pela... Nós que agradecemos. Obrigada. Meninas, tudo bem com vocês? Tudo. Eu achei muito bacana a proposta do projeto, porque eu vi que vai misturar aí um pouco de meio ambiente, um pouco de ecologia, um pouco de biologia celular. Aí chega onde eu gosto, né? Porque eu sou apaixonada aí por células. Eu queria fazer uma pergunta. Quando vocês forem analisar aí as células, vocês me falaram que vai ser a partir do laminário que a UFO já possui, que já está no laboratório da UFO. Como que vocês saberiam que a amostra que vocês estão avaliando é procedente de uma ave que estava num ambiente, vamos falar assim, saudável, um ambiente menos poluído, e como que vocês sabem que a amostra de outra ave que está lá, do sangue de outra ave, é de uma ave que estava em um ambiente da cidade, por exemplo? Como que é feita essa identificação, ou vocês ainda não pensaram nisso? A gente vai... Pode falar. Não, pode falar. Pode terminar. Porque o objetivo de vocês, pelo que eu entendi, é avaliar aí, então, se há uma alteração na morfologia do núcleo das células de sangue, né, das aves, no ambiente poluído e no ambiente não poluído. Tem que ter um controle para vocês saberem se houve uma alteração na morfologia das células daquelas aves que estavam em ambientes mais poluídos. Então, eu queria saber como que seria feito esse controle, essa comparação. Essa ave aqui, o sangue dessa ave aqui
foi de um ambiente poluído. Esse daqui foi de um ambiente que não estava poluído. Então, todas as lâminas são identificadas. Então, através do banco de dados do laboratório, as lâminas estão organizadas para isso. Então, todas são identificadas para qual ambiente, se é o nome da espécie, o local da coleta, tem tudo. Então, dá para saber por aí. Ah, sim. Então existe sim esse material de um grupo de um grupo de aves que estava ali presente num ambiente poluído e outro talvez ali numa floresta ou numa região menos poluída. Sim. Ah, bacana. E aí o ESEBA tem essa estrutura de microscópio para vocês levarem para a escola para avaliar esses dados, ou vocês têm que se deslocar até o laboratório da UF para poder fazer essa análise? Lá na ESEBA tem essa estrutura. Ah, legal. Então tá, gente, adorei o projeto, porque eu sou fã aí da área de biologia celular, achei muito show a proposta, tá? Eu desejo bons frutos para vocês, parabenizar vocês também, a orientadora. Parabéns, meninas, muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Vamos lá, então, para a gente fechar. Parabéns, meninas. Eu também trabalho com essa área, né? Então, até conheço, acho que vocês estão trabalhando com a professora Celine, é isso? As amostras? Com a Vanessa. Não. Lá no laboratório da UFO, né? Isso. O Paniago está envolvido também? O Luiz Pedro Paniago? Então, porque na UFO eu acho, até vocês citaram o trabalho da Camila Baessi, que foi um trabalho que acho que ele saiu uns 3 anos atrás, estava vinculado a um dos laboratórios que a gente participa. Inclusive, eu estou finalizando um artigo com trabalho sobre Tizil, né, que tem essa mesma perspectiva de avaliação, nesse caso de fazendas de porte diferentes, né, pequeno porte, médio porte e grande porte, né. Até a dúvida do professor Ronei é uma das grandes dificuldades, ela vai ser um grande empecilho, sim, que é o deslocamento dessas aves, né. Mesmo que você fale que ela tem um comportamento de deslocamento que não é tão que ela não percorre grandes distâncias, onde essa ave encolera, né, vai causar muitas dúvidas para quem está lendo o trabalho e saber se aquela ave realmente ficou ali naquela área por muito tempo, ou se essa ave se deslocou mesmo que a curta distância e sofreu algum impacto, seja de algum recurso hídrico que estava poluído, de solo estava poluído, do ar que estava poluído, né? Como o objetivo de vocês é mostrar principalmente a qualidade do ar, né? Vocês realmente têm muitos desafios, mas é muito interessante você conseguir determinar um monitor que consiga ser depois validado, né, com um indicador de qualidade do ar, tá? Então, realmente eu vejo como uma tarefa muito difícil por trabalhar com isso, né? Até perguntar para vocês, além do micronúcleo e das células anucleadas, que tipo de outro marcador que vocês pensaram em avaliar? Eu acho que foi só esses mesmo. Só esses dois? Depois vocês podem dar uma buscada, vocês vão encontrar pelo menos 7 anormalidades nucleares. Também vamos trabalhar com o núcleo deslocado. Estamos trabalhando com esses que são mais a gente nunca trabalhou com a gente está no ensino fundamental e a gente nunca trabalhou por muito tempo com como é o nome? Microscópio. De forma que a gente está aprendendo, isso aqui é um processo evolutivo. Então, a gente procurou achar algumas anomalias que seriam mais fáceis de serem encontradas e que a gente pudesse aprender a mexer no microscópio e dar procedimento ao trabalho, claro. E, futuramente, talvez a gente trabalhe com essas outras anomalias. Mas estamos cientes das outras anomalias. A gente só fez essa demarcação para também não ficar muito extenso. Você bem falou, o trabalho com microscópio, às vezes, ele é muito cansativo. Você vai ficar 5 horas, você não vai encontrar nada do que você esperava, né? Até em relação ao micronúcleo, ele é muito difícil encontrado em células de ave,
diferentemente de células de peixe, de células de, sei lá, roedores, né? Então, nas células de ave, a frequência, o número de micronúcleos é muito pequeno. Então, talvez o foco vocês podem ter, até como dica, é principalmente nas anormalidades nucleares que vocês vão encontrar mais, né? Para tentar mostrar que realmente aquelas aves que estão numa área poluída, elas vão ter uma frequência maior de anormalidades nucleares. Isso pode dizer, ou vocês podem supor, né, que o ambiente interferiu na característica fisiológica e, inclusive, genética daqueles indivíduos, né? Então, realmente é uma perspectiva bem interessante. Eu fiquei muito feliz de ver 2 trabalhos de qualidade do ar. Então, parabéns para vocês. É isso. Obrigada. Obrigada. Bom, finalizando as apresentações de hoje, queria agradecer a todos que apresentaram, aos avaliadores também. Também gostaria de agradecer. Aí, no caso dos avaliadores, Ronei, Edmar e a outra é a Paula, né? Isso. Lá naquele documento que a gente passou para vocês, tem um link para vocês passarem a nota, tá bom? Aí, qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade, tá bom? A gente está à disposição para qualquer dúvida. O 2B04, Luiz, deu certo também, né? Deu sim. Ok, 2B04, quem que é? Parece que a professora não tinha vindo, né? É isso? Quem é o 2B04 aí? O trabalho são segundo, às vezes pelo código o pessoal Acho se que era do perde um pouco. Heitor, alguma coisa assim. É o influência de extratos vegetais no desenvolvimento in vitro do fungo. Rhizoctonia, acho que é assim que fala. Solane, causador do tombamento da soja. Quem apresentou, o Adeveilton, foi o Heitor, mas ele não está na sala no momento. Ah, ele deve ter saído. Sim. Não tem problema, não. Aqui, ó, tá Heitor aqui, ó, Heitor Cunha. Não, esse aí foi a Gabriela. Foi a Gabriela? Desculpa. Foi a Gabriela, foi o penúltimo. Gabriela, tudo bem? Cadê a Gabriela? Ela estava em outra conta aí, também ela já saiu, pelo pai. Olha isso, né? Então tá certo, não tem problema, não. É porque esse estava faltando ainda. Às vezes, quem tiver com o trabalho 2B01, que é o trabalho da... Deixa eu ler aqui o título. É o da cultivo da banana, né? Porque são colegas aí, lá da mesma escola. Aí só passa o recado lá, porque esse 2B04 ainda não enviou para a gente as autorizações. Aí pede para fazer isso o mais rápido possível, para a gente não ter problemas depois, tá bom? 2B01 da banana, quem que é? Também saiu? Será? Acho que saiu, que era... Eles estavam no da Laís, no usuário da Laís. Isso. Daquela escola de Toledo. Não, tá certo, não tem problema não. Gente, muito obrigado pela participação. Uma boa tarde aí, um bom dia, né? E agora boa tarde a todos. Um abraço. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado aí também, Luiz. Até mais a todos aí. Tá joia. Aí você para a gravação, tá? Já parei, e depois... tá joia. Ainda tá a gravar, tá aqui o símbolozinho. Eu parei agora. Tá